Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic O Legado do Treinador de Naruto a Lenda capítulo 9 a 10. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos. E de uma olhada na aba Comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpadios. Links estão na descrição. Capítulo 9 Hunter na Rota 6 31 de outubro, percurso 6 a 30 km da cidade de Carmine, 15 horas. Nosso protagonista estava atualmente indo para Carmine City. Ele usou a rota do homem que dirige a creche para evitar passar por Saffron City. O jovem loiro estava indo em direção ao seu destino. Quando sentiu fome, ele e seus Pokémon ainda não haviam almoçado porque eles acordaram tarde porque pararam para treinar durante a viagem e adormeceram tarde. O loiro preparava comida para seus Pokémon e para os dele. Enquanto eles almoçavam tranquilamente, o loiro estava animado para chegar ao litoral da cidade de Carmine. Quando terminaram de comer, descansaram cerca de 10 minutos para continuar seu caminho até o sol começar a se pôr. Ele procurou um lugar para fazer seu acampamento e quando encontrou preparou coisas para fazer um pequeno treinamento noturno. Colocou algumas tochas em 4 cantos criando um campo de batalha e Natsu as acendeu para iluminar onde seria seu campo de treinamento. Naruto decidiu que Natsu e Kishi iriam treinar em uma batalha 1 vs 1 onde Kishi não usou sua katana e Natsu usou um golpe que ele havia aprendido recentemente. Agora ele não podia usar brasas, mas ele tinha um ataque físico para combinar seu. Presa de fogo, a pequena aluna estava pulando e pulando enquanto brincava sozinha. Depois de praticar e limpar a pequena Luna que estava coberta de lama e fazendo birra por causa da sujeira, o grupo de Pokémon voltou para suas Pokébolas e foi dormir. 1º de novembro, 8 horas e 15, percurso 6 a 20 km da cidade de Carmine. Quando nosso protagonista loiro se levantou, a primeira coisa que fez foi preparar o café da manhã para ele e seus Pokémon. Depois que eles partiram, Kishi encheu um balde com água para que ele pudesse tomar banho. Sério, você não vai acreditar que eles viajam com ele. Pokémon de água e não vão usar a água para tomar banho nem encher as garrafas para beber. Quando terminou de se preparar, levantou-se para continuar seu caminho para Carmine City quando percebeu como vários Pokémon estavam fugindo da floresta na Rota 6. Ele estava viajando pela rota e eu não entrei na floresta da Rota 6 onde estão os Pokémon selvagens. Eles não acreditam que os Pokémon só vão viver na grama alta. Além disso, nos jogos você vê que lá há grandes árvores ao redor. Percebi como estava fugindo de um Ursaring. Isso lembrou de como ele conheceu Luna e ele se aproximou e notou um cara usando uma máscara se aproximando dos Pokémon que estavam na clareira da floresta. Homem mascarado. Ha 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 ha. Ele riu com um tom sinistro. Você achou que eles iam fugir da minha pequena presa? Ele perguntou ao bebê Pokémon e Naruto estava começando a saber que ele era um caçador. Você tentou fugir de mim. Grande caçador Mask, esse integrante do Team Plasma. Ha 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 ha. Ele terminou seu monólogo rindo sinistramente. Um pequeno Pokémon verde que andava sobre 2 pernas, tentou se defender para sair do grupo de Polive e macacos que estavam presos com ele. Viu como ele usou suas 2 pernas para chutar o Pokémon. Urso com um chute duplo. Hunter Mask, ha ha ha, você é corajoso, pequeno, disse ele. Não entendo como um Pokémon One chegou aqui, mas não importa, eles vão pagar muito por você, disse ele, sorrindo. Usarin usa uma faca. Naquele treco, ordenou o caçador. O Pokémon Urso atacou com suas garras que se alongaram e brilharam e atingiu o Pokémon de Owen e o nocauteou. O caçador sorriu e colocou todos os Pokémon em gaiolas e carregou-os em um jipe verde com o qual ele saiu do local. Pokémon tentou pará-lo, mas quando tentou se mover o caçador já havia começado a se mover. O loiro estava prestes a começar a correr quando 3 motocicletas se aproximaram e a enfermeira Joy e um homem que ele não conhecia ao lado. Kakashi, aluno de seu pai e namorado de Shizune Nei, ele era policial ou algo assim agora que parecia. Kakashi, Naruto? O que você está fazendo aqui? Kakashi perguntou ao loiro e viu como a policial Jenny olhou para ele com curiosidade. Naruto, não dá tempo. Kakashi, um caçador com máscara levou um grupo de Pokémon naquela direção. Ele estava em um veículo. Naruto disse, subindo na motocicleta do aluno de seu pai enquanto apontava e devolvia Kishi para sua Pokébola.
Sem perder tempo, todos os motoristas começaram a ir até onde o jovem treinador havia apontado, e ele começou a lhe contar tudo, como viu o caçador e como ficou paralisado ao vê-lo. Kakashi ficou maravilhado com Naruto e como ele havia encontrado um criminoso de classe A, por puro acaso. Depois de alguns minutos dirigindo, eles encontraram o jipe do caçador. Quando viram onde ele estava, puderam ver como alguns Pokémon tentavam escapar usando seus ataques. Eles não conseguiam destruir suas jaulas. Naruto notou que o pequeno Pokémon arbóreo que ele tinha visto tentando defender os policiais estava na jaula que estava na parte de trás de seu veículo. A oficial Jane e Kakashi saíram com seus Pokémon para pegar o caçador com o Luxra de Kakashi e o Arcanine do oficial. Naruto aproveitou o fato do caçador estar brigando com os dois policiais. Ele se aproximou do jipe e tirou o Pokémon tipo planta que não conseguia se mover. Ele tentou agarrá-lo para carregá-lo nos braços, mas não conseguiu. Não deixei, ele só teve uma ideia e não sabia o que fazer. O Pokémon iria pensar depois disso. Ele tirou uma Pokébola da mochila e bateu na cabeça dele e a esfera sugou para dentro dela. Ele se moveu 3 vezes e as estrelas saíram mostrando que ele o havia capturado. Nesse momento o caçador correu com seus dois Pokémon e soltou uma bomba de fumaça e desapareceu, deixando todos os Pokémon que havia capturado. Kakashi, veja o que você encontrou. O Pokémon que o caçador atacou na clareira, disse Kakashi se aproximando de Naruto. Vamos usar meu recuperador de saúde portátil, disse Kakashi tirando uma pequena máquina de sua moto e colocando a Pokébola do Pokémon recém-capturado e curando-o com seu Luxray, e depois disso ele se despediu do garoto dizendo que faria um tour para ver se conseguia encontrar o caçador Mask. Poucos minutos depois que eles saíram e o garoto de Pallet Town tirou o Pokémon tipo planta para explicar o que aconteceu. Quando o garoto tentou explicar por que o capturou, ele fugiu, desaparecendo da vista do treinador. Depois de mais ou menos meia hora o menino chegou no meio do percurso. Eram 16h20, quando conheceu o caçador Máscara. Estava com essa testa verde e o cara viu ele e contou: "C. Máscara, você estava com os policiais." "Criança, não impede que eu não tenha te visto," ele disse, vendo o garoto na sua frente sacar duas Pokébolas e jogá-las para o alto. Ursaring e Oldon saíram, ele disse quando seus dois Pokémon apareceram. Naruto ia acabar com Kishinatsu. Quando ele estava com a Pokébola de Kishi na mão e estava procurando a de Natsu, o Pokémon tipo planta apareceu na frente dele. O Pokémon tipo planta parecia querer se vingar do Pokémon urso e ficou na frente dele. Ele então tirou Kishi e se preparou para lutar. "Naruto, então você quer ficar com aquele Ursaring?" Para o Pokémon tipo planta, que assentiu, vendo o Pokémon urso com olhos sérios: "Quer que eu te ajude?" O que ele negou. "Bem, Kishi usa Double Team e Hidro Pulse On ou Duon, encomendei este." C. Máscara, Oldon usa lista de presa naquele sapo e Ursaring usa garra de metal naquela tentativa patética de pegar uma árvore, disse ele para seus Pokémon. Kishi correu o mais rápido que pôde e se multiplicou enquanto o lobo com chifres corria em sua direção, enquanto um raio saía de sua boca e destruía as 5 cópias do Pokémon de água. Quando Kishi estava atrás dele, o Pokémon de fogo usou sua cauda para acertá-lo e mandá-lo para o chão, onde ele usou a presa do raio, causando muitos danos. Na outra luta, o Pokémon urso usa suas garras que brilhavam prateadas no pequeno Pokémon, que com dificuldade desvia dos ataques do urso usando esse acrobata. Ao ver uma abertura, tentou acertá-lo com esse mesmo ataque, mas falhou e Ursaring acertasse em cheio. Ele se levantaria e tentaria novamente usando o mesmo ataque uma e outra vez. Naruto, Kishi levanta e usa Double Team Toxic em Oldon. Naruto ordenou ao ver seu Pokémon ferido e viu como o pequeno Pokémon Grass Type ainda foi derrotado por Ursaring. C. Mask, ha, criança, você não vai conseguir me vencer, disse. Oldon usa lança-chamas para destruir os clones e mata aquele sapo com presas relâmpago. Ursaring mata aquela árvore com um golpe cruzado, ordenou o caçador. Assim que ele terminou de dizer isso, os dois Pokémon do caçador cumpriram suas ordens e Oldon destruiu as réplicas de Kishi, deixando o Pokémon do tipo água exposto, que não viu o Pokémon de fogo chegando, que o mordeu com um ataque do tipo elétrico.
Do outro lado, o urso se aproximava com os dois braços em forma de X para finalizar o Pokémon de grama que conseguiu se esquivar do ataque usando o acrobata. Naruto, Kishi, vamos lá, amigo. Eu sei que você pode vencê-lo, ele disse para seu Froakie que lentamente se levantou e começou a brilhar e seu corpo ficou maior e as bolhas em seu pescoço e costas se uniram formando uma espécie de lenço. Você evoluiu para Frogadier Kishi, disse isso sorrindo quando seu Pokémon se levantou e olhou seriamente para o Pokémon inimigo à sua frente e criou sua fiel espada de gelo. Se amigo, é hora de usar seu melhor movimento, use a combinação Hidro-Katana, esse aqui. Vim ver o Pokémon tipo planta e perguntei a ele, deixe-me orientar seu amigo, para que você possa se mover com mais facilidade contra ele, ele disse e apenas balançou a cabeça cansado. Ele não sabia como acertar o Pokémon urso e talvez o pensamento humano de algo. Bem, vamos ver o que. Você sabe o que ataca, disse ele, apontando sua Pokédex para ele. Pokédex, Treecko, o Pokémon lagartixa da floresta. Treecko é muito calmo e tem grande capacidade de autocontrole. Quando um rival o encara, ele olha para trás sem perder território. É um Pokémon originário de Hoenn. Esse Treecko é masculino, ele conhece os movimentos, bola de energia, lâmina mágica, chute duplo e acrobata, finalizou a Pokédex. O treinador loiro olhou para ele sorrindo para Treecko, e o caçador apenas retrucou provocativamente deixando o loiro ver as informações do Pokémon próximo a ele para que fosse divertido. C. Máscara. Usar presa relâmpago naquele sapo Oudon e acabar com aquele Treecko com a garra de metal Ursaring, ele disse para ver se valia a pena levar o loiro a sério. Naruto. Treecko, aproxime-se de Ursaring com um acrobata e acerte-o com um chute duplo no ar, ele disse ao Pokémon prateado. Enquanto Kishi se aproximava do Pokémon sinistro com sua katana em mãos para usar sua combinação de combate corpo a corpo, o Pokémon sinistro usava sua cauda para bloquear os ataques da katana de gelo. Mesmo assim, quando estava usando o Hidropulso em Oudon graças ao fato de que agora foi mais rápido e ágil, o Pokémon foi atingido pelo Hidropulso mas não se moveu 1 centímetro e assim que a fumaça do ataque foi apagada ele apareceu próximo ao Pokémon de água, acertando-o com presa relâmpago e jogando-o contra uma árvore. Na outra luta Treecko ele usou um acrobata nas árvores e se aproximou agilmente do urso quando este tentou acertá-lo com uma garra de metal. Ele se esquivou no ar graças ao ataque do tipo voador e contra-atacou com um chute duplo para a cabeça do tipo normal. O Pokémon Plantinha sorriu, finalmente havia acertado o urso que havia machucado seus amigos da floresta. Naruto, Kishi, você pode continuar lutando? Perguntou ao seu Frogadier que mal conseguia ficar de pé. Recupere-se, amigo, fique longe de Oudon e use Hidropulso à distância, disse ele para seu tipo água. Treecko usa folha mágica em Ursaring, então você pode se aproximar dele e usar acrobata e chute duplo quando estiver perto, disse ele ao Pokémon prateado que se preparava para o ataque. C. Mask, acabe com eles. Ursaring destrói aquelas lâminas com garra sombria e espere ele chegar perto e acertá-lo com essas mesmas garras, disse ele ao urso que preparou o ataque tipo fantasma, e Oudon usa lança-chamas para destruir a Hidropulse e usa sua velocidade para finalizá-lo com relâmpago Fang, disse isso enquanto o Pokémon esperava para ver de onde veio o ataque para prendê-lo. O ataque tipo planta foi direto contra o urso, destruindo as folhas com facilidade e o pequeno Pokémon usou o acrobata para se mover com mais agilidade no ar e se aproximar para acertar o urso. Ele esperou por ele com as garras do tipo fantasma com as quais cobriu em si e contra o ataque que a pequena lagartixa se esquivou usando o mesmo ataque do tipo voador e lançou as duas defesas em direção ao urso como o treinador loiro lhe havia dito. Ela o acertou, mas o Pokémon do tipo normal não foi afetado e o acertou com o escuro garras e mandou ele fazer onde o humano estava. Na outra batalha em Pokémon Sapo, ele mandou o Hidropulso para o Pokémon Lobo do lado direito que se defendeu com o lança-chamas que quando colidiram ambos criaram um pouco de vapor que o fogo type aproveitou e se aproximou com toda a sua velocidade para encerrar a batalha com um ataque do tipo elétrico que acertou em cheio o Pokémon do tipo água, que foi até a lagartixa ao lado de seu treinador, deixando os dois travados incapazes de se levantar. C. Mask, vamos terminar isso,
Use lança-chamas naqueles 3 Olduon. O caçador ordenou seus Pokémon com um sorriso que não conseguiu lançar quando um trovão atingiu perto dos Pokémon do caçador. Parece que seus reforços chegaram. Rapaz, estou indo embora, mas é melhor você não me contrarie de novo, pirralho, ele disse quando viu Kakashi se aproximando e correu para a floresta com seu Pokémon. O loiro se moveu para verificar os 2 Pokémon que não conseguiam se mover. Eles estavam cansados da batalha contra Mask e ele percebeu que estava apenas brincando com eles e isso o deixou furioso. Percebeu que tinha que melhorar se quisesse para cuidar de seus Pokémon e dos outros. Enquanto tentava ajudar, Kakashi se aproximou do jovem e viu que ele havia sido derrotado pelo caçador e tirou o recuperador portátil de sua motocicleta para ajudar a curar os 2 Pokémon e ele os devolveu para suas Pokébolas. Ele sabia que agora que o caçador havia partido ele poderia libertar Treecko e não forçá-lo a viajar com ele. Quando os 2 Pokémon estivessem curados, o garoto de Pallet Town tirou o Pokémon prateado de sua Pokébola. Naruto, acabou tudo. Ele disse para o Pokémon: você está livre, pode voltar com seus amigos. Ele disse olhando para o Pokémon Lagartixa. Ele viu e balançou a cabeça apontando para a Pokébola. Você quer viajar comigo? Que acenou com a cabeça. Ele disse. Ele apontou para a esfera que continha Kishi e fez sinais dizendo que queria ser tão forte quanto ele. Você quer viajar comigo para ser forte como Kishi? Você quer que eu viaje? Treinar você e lutar ao meu lado como contra Ursaring? Perguntou o loiro, para quem o Pokémon Prata apenas acenou com a cabeça. Kakashi olhou para tudo com um sorriso. Isso lembrou muito de Kushina. Como ela capturava seus Pokémons. Agora que você está viajando comigo, você precisa de um nome. O que eu vejo? Que tal Hashirama? Ele perguntou qual Pokémon. Ele balançou a cabeça. Indra. O que? Ele também negou. MMM. Ashura. Qual o Pokémon assentiu? Ele gostou desse nome. Então você será Ashura, ele disse enquanto batia o punho no poema prateado e o devolvia para sua Pokébola e viu como já estava escuro. Kakashi, MMM. É melhor você subir, Naruto. Vou te levar para Carmine City e te deixar no centro Pokémon, disse Kakashi, colocando seu livro de capa verde em sua motocicleta. É uma das motocicletas que tem aquelas sacolas nas laterais, onde você pode guardar suas coisas, e se prepararam para ir para a cidade. 1º de novembro, 20 horas, Centro Pokémon de Carmine City. Cerca de 10 minutos se passaram desde que ele chegou no Centro Pokémon e a enfermeira cedeu seu quarto para ele e verificou seus Pokémon. Atualmente ele estava na cama em seu quarto no Centro Pokémon. Analisando hoje, ele havia capturado um Treecko que salvou de um caçador. Kishi evoluiu e foi derrotado de forma humilhante pelo caçador Mask. Ele sabia que era um novato a par do caçador que com certeza tinha anos de experiência e seus Pokémon eram poderosos devido ao treinamento que recebeu do vilão. Ele foi para a cama e prometeu ficar mais forte para não perder novamente contra alguém como o caçador. Agora ele tinha um novo Pokémon e precisava treiná-lo e a Kishi, pois ele evoluiu e ele teve que testar suas novas habilidades. Ele fechou os olhos, adormeceu e veio para o reino de Morfeu. Esta história continuará. Capítulo 10. Cassinos e Ginásios. 6 de novembro, 10 horas, Campo de Batalha do Centro Pokémon de Carmine City. Nosso protagonista loiro, que está nos fundos do Centro Pokémon onde está praticando com seus Pokémon, estava se preparando e treinando há uma semana inteira para lutar contra o Tenente Surge. Ele ensinou a Ashura, Treecko que capturou o último capítulo, a use Laço Grass, um TM que ele tinha em seu tubo que Tsunade lhe deu. Neste momento o Pokémon Planta estava praticando sua combinação Acrobata com o Laço Grass, com a qual ele se aproximou do Pokémon com a agilidade aérea que o ataque voador lhe deu para enredar seu rival e fazê-lo cair no chão com o laço tipo prata. O Pokémon conseguia usar seus movimentos com facilidade, inclusive sua bola de energia, que era um ótimo ataque à distância, só que o loiro não acreditava que caberia em um Pokémon tão ágil quanto a Ashura era. Kishi estava testando suas novas habilidades. Desde que evoluiu ele ficou mais rápido e ágil, além de obviamente mais forte, mas o incrível é que ele conseguia usar sua katana com mais facilidade. Praticava suas combinações contra seus clones, Double Team, e lutava contra si mesmo usando sua combinação Ice Katana e Tóxico Katana para lutar à distância, além de Naruto dizer-lhe para praticar seus ataques à distância para que o mesmo que contra o Olduon de C. Mas que não acontecesse com ele.
Natsu e Luna praticaram juntos. Luna usou suas lâminas mágicas para atacar Natsu, que teve que bloqueá-los com um golpe, e Luna teve que evitar os ataques físicos de Natsu sem usar teletransporte. Quando ela teve uma abertura, usou confusão nela. Foi assim que eles foram até que os Pokémon estavam cansados e com fome. Depois do almoço, eles descansaram um pouco antes de retornarem à rotina de treinos. Só que você estava Kishi e Ashura se enfrentando usando suas combinações. Kishi usou Ice Katana e Ashura usou o laço acrobático, e eles fortaleceram suas habilidades enquanto melhoravam sua velocidade também. Natsu praticou sua raiva mova-se enquanto Luna tentava dominar o Magic Shine que ela lhe ensinou em um TM. Que a loira comprou na loja da cidade e substituiu o relâmpago. O loiro observa seu Pokémon treinar enquanto ele cuida do Pokémon Egg que recebeu das Clefabres em Mount Moon. O pequeno ovo se mexia quando os Pokémon do Blonde treinavam e às vezes brilhava. Segundo a enfermeira Joy, o pequeno nasceria em algumas semanas e seria ele estava se relacionando com o Pokémon da loira, e isso também deixou a loira feliz porque ele sabia que o bebê Pokémon do ovo seria o irmão mais novo de todo o seu grupo. Após o treinamento, o jovem de Palette Town entregou seus Pokémon para a enfermeira Joy verificá-los, e junto com o ovo ele foi procurar suas roupas para lavá-las na lavanderia do centro Pokémon. Enquanto ele secava as roupas, seu Pokénav começou a secar. Tocar, e quem ligou para ele foi o que mais o surpreendeu. Ele atendeu seu Pokénav. Naruto Bolabayashan, como vai? Disse Uzumaki para sua madrinha. Tsunade, pirralha, que bom que você respondeu. Ela disse, estarei em Carmine City amanhã e preciso que você venha comigo para um jogo. Ela disse, ela era ruim no jogo, mas a pirralha tinha ganhado metade 1 milhão de Pokédollar jogando Blackjack, e isso foi em 3 rodadas quando ele tinha 9 anos. Ele precisava da sua sorte, pirralho, e os prêmios desse navio cassino são Pokémon da região de Alola. Ele começou a explicar isso. Seu padrinho e eu queremos para dar um Pokémon dessa região para sua irmã, e esse navio é a oportunidade perfeita para fazermos isso, disse esta, explicando para a loira. Naruto, o que há de tão especial nesses Pokémon de Alola? Perguntou o loiro. Tsunade, bom, alguns deles eram originários de Kanto e mudaram de forma e tipo para conseguir sobreviver em Alola. Existe um Pokémon especial que sua irmã gosta, e é o Alola Vulpix, desde que ela viu o documentário sobre essas formas. Ele disse a ela. Naruto, então você só quer ir ao cassino pegar o Alola Vulpix? Naruto perguntou. Tsunade corou e não conseguiu responder. Você vai para beber e perder suas economias antigas? O loiro perguntou quando viu Tsunade corando muito. Você não supera seu vício, padrinho pervertido e madrinha alcoólatra e jogadora. Como você escolhe bem os padrinhos dos seus filhos, mãe? Murmurou a loira. Sim, irei com você, velho. Mulher, mas apenas para evitar que você perca seu dinheiro e conseguir o Vulpix para Mito, disse ele para a loira. Tsunade sorriu para a tela do Pokénav. Tsunade, ok, perfeito. Naru-chan, te espero amanhã às 12h30 em frente ao porto da cidade de Carmim, disse ela. Até mais, Naru-chan, descanse, finalizou se despedindo e enforcando para cima da loira. O treinador Uzumaki terminou de secar suas roupas e estava traindo seus Pokémon e preparando suas roupas para amanhã. Graças ao Arceus, ele havia trazido seu yukata, acho que é o kimono masculino preto com fitas brancas com o símbolo do Uzumaki nas costas, aquele que ele usou em seu casamento com Hinata no anime. Ele pegou seu Pokémon na hora do jantar e depois foi dormir. 7 de novembro, 12h20, porto da cidade de Carmim. A loira chegou ao porto e reconheceu a loira que usava um kimono verde com os cabelos presos e os seios marcantes e enormes. Ao lado dela estava uma menina negra com um kimono preto e cabelos em formato de flor, carregando um tepig, que respondeu ao nome do Tonton. O loiro se aproximou deles e eles o cumprimentaram com um abraço e se dirigiram para um navio gigante chamado The Red Guiarados. Eles entraram mostrando os ingressos que Tsunade havia comprado e procuraram os jogos que davam os tokens para os Pokémon prêmios. Ele ficou surpreso que o Vulpix Alola valia 5 milhões de fichas e uma promoção chamada Combinação exigia 15 milhões de fichas, que ele deu para 3 Vulpix e um Eevee com 6 Honor Ball. Sinceramente, isso chamou a atenção do loiro. Eles se separaram para jogar os jogos para ganhar as fichas. A loira foi para as máquinas enquanto a loira e a garota de cabelos negros foram para o Blackjack. Bem,
este último para evitar que Tsunade perdesse todo o dinheiro que havia trazido consigo. Loiro então depois de cerca de 15 minutos ele era o centro das atenções, ele estava em alta e tinha certeza que estava prestes a secar a máquina em que estava jogando, segundo ele teve apenas sorte como sempre. Ele tinha estimando que ele tinha 3 milhões de fichas em seu pocket game quando a máquina ficou sem mais fichas, o loiro se moveu para procurar Tsunade quando as pessoas olharam para ele e o aplaudiram pela forma como ele jogava, movendo um carrinho de mão cheio de fichas o loiro foi para procurar sua madrinha e aluna disso, quando a encontrou em uma mesa de blackjack com poucas fichas e uma Shizune que chorava pedindo para ele parar. Tsunade, Caipira, vou continuar. Caipira ele disse, estava entre soluços quando viu o loiro com todas as suas fichas em um carrinho de mão ele, vai jogue para mim disse apontando para a loira meu. Neto vai jogar para mim e eu vou chutar a bunda deles, disse a loira sabendo do destino da loira, que os homens da mesa estavam zombando dela. Vamos, Naru-chan, toque para o seu Baya-chan, ela disse a ele. Naruto. Farei bem Tsunade Baya-chan, mas não me chame de Naru-chan em público de novo disse isso bom, vermelho de vergonha, enquanto sua madrinha ria e apertava suas bochechas, envergonhando-o ainda mais. Assim que o loiro se sentou e fez uma aposta, ele recebeu uma sequência preta com a qual ganhou sua primeira mão. Após 15 mãos jogadas, o loiro anulou todos os cavalheiros que jogaram com Tsunade e tirou da casa. Por pelo menos 10 milhões de fichas, a garota de cabelos negros estava fazendo as contas e seus olhos se arregalaram ao ver quanto dinheiro em fichas a loira havia conseguido e quando saíram da mesa. Cada um com um carrinho de mão de fichas e uma Tsunade com um sorriso zombeteiro seguida por Tom-Tom. Quando saíram da sessão de jogos para ir ao caixa se aproximaram dois velhos que haviam perdido. Para o jovem loiro. Viajado seu pirralho, vou te ensinar uma lição para não trair os mais velhos, disse um velho um tanto bêbado. Velho 2, sim, vamos te ensinar boas maneiras, e depois vamos ensinar boas maneiras às duas mulheres que estão ao seu lado, disse o outro com uma careta grotesca no rosto. Tsunade, vocês não vão fazer nada, seus velhos desgraçados, ela disse com uma veia na testa se vocês não forem embora, meu amigo vai te dar uma lição, disse ela, tirando o dinheiro. Uma pokébola de seu kimono. Velho 1, não tenho medo de você, loiro, disse ele enquanto ele e seu amigo tiravam algumas pokébolas de suas sacolas. Antigos 1 e 2, solte Kingler Polivrat, eles os levaram para seus Pokémon, apalpando, um caranguejo de 1,3 metros foi formado e um sapo azul musculoso. Tsunade, não é com quem eles mexeram, velhos sujos, ele disse. Sua Pokébola, salve Lupleme, disse isso quando seu Pokémon Flor foi lançado e Naruto olhou para um dos Pokémons carro-chefe da antiga Elite 4 de canto. Antigos 1 e 2, Kingler usa Marilazo Polivrat usa punho dinâmico, eles ordenaram isso para seus Pokémon quando Naruto ia tirar um de seus Pokémon para apoiar sua madrinha, ela ordenou isso para seus Pokémon. Tsunade, Vilupleme usa a dança das pétalas e finaliza com isso, ele ordenou sua flor. Quando o Pokémon dos anciões se aproximou do Pokémon do tipo planta, ele se virou, esquivando-se dos ataques de ambos os Pokémon, criando pétalas rosa ao mesmo tempo que atingiram os dois tipos de água, deixando-os nocauteados. Isso surpreendeu Naruto e lhe deu ideias para tente com Ashura e Lunas com seus movimentos mágicos de folhas. Os dois velhos devolveram seus Pokémon às suas respectivas Pokébolas e saíram correndo como crianças, surpreendendo as pessoas, enquanto um homem de ossos largos e óculos escuros que Naruto reconheceu como Scott, o dono da Batalha de Fronteira, se aproximou deles e disse: Scott, cerca linda e letal como sempre Tsunade Felicita está chamando a atenção de todos não se poderia esperar menos de um ex-membro da Elite 4 de canto, disse animado em vê-la, ele se virou para ver os companheiros de Shizune ainda está com você. Você não aceitou a proposta de ser a líder do ginásio da cidade fúcsia, mocinha corando para a mulher de cabelos negros que sorriu para ela. E quem é esse jovem? Scott perguntou. Tsunade, este é meu afilhado Naruto Uzumaki ela disse sorrindo ao olhar para Naruto, lembrando de como a loira ganhou no cassino no navio voltando para Crimson City. Ela percebeu que Scott a olhava com curiosidade, reconhecendo o último nome.
Antes que ele pergunte, filho de Minato e Kushina disse isso. Scott, ó incrível! Ele disse sorrindo para o menino, você deve estar orgulhoso, garoto. Seus pais eram treinadores incríveis. Ele expressou para o menino sorrindo, sua mãe foi a técnica feminina mais jovem a vencer a Liga Canto e Sino. Esse menino disse a ele, lembrando da Ruiva Uzumaki, filha de vermelho e amarelo que havia herdado o cabelo da avó paterna, e seu pai, meu Deus. Ele era um grande treinador que estava nas finais da Liga Kalos e Johto. Ele se tornou um grande treinador. Líder aqui em Kanto quando se casou com sua mãe. Acho que na cidade dele em Kalos ainda se lembram dele como Relâmpago Amarelo, disse ele, lembrando-se do loiro que venceu seu desafio de fronteira. Em Kalos quando era jovem, vou acompanhar você criança, espero ver você ter sucesso como seus pais, disse ele, afastando-se do grupo. Ele tinha a sensação de que esse menino e o jovem Ash seriam ótimos treinadores no futuro. Tsunade, Naruto e Shizune ficaram felizes por tudo ter acabado e foram até o caixa trocar suas fichas por prêmios. O que o surpreendeu foi que o jovem havia ganhado 25 milhões de fichas no total, sendo 3 milhões nas máquinas e 22 no poker. O caixa pediu para Arceus não trocar tudo por dinheiro e sim por prêmios, caso contrário ele teria que explicar muita coisa para seu chefe, e o desejo do caixa foi atendido. Ele deu a promoção para o loiro, dando-lhe 4 pokébolas pretas com um amarelo. O lateral superior e 4 Honor Balls para o garoto e dando 10 milhões para a mulher loira. Ele suspirou de alívio. 10 foram melhores que os 25 que ele ia dever ao grupo que trouxe 3 carrinhos de mão cheios de fichas. Poucas horas depois o navio havia chegado ao porto de onde havia partido. O primeiro a descer foi o loiro com o Pokémon Porquinho correndo atrás dele. Tsunade pediu um táxi e foi deixar o loiro no Pokémon Centro. 7 de novembro, 18 horas e 45, Centro Pokémon de Carmine City. Tsunade, estamos aqui, Naruto. Vou depositar um pouco do dinheiro que ganhamos hoje no seu perfil de treinador para que você possa usar enquanto viaja, disse sua madrinha para Naruto, que assentiu. Sim, agora não acho justo que você não tenha visto esses Pokémon na forma de Alola antes de partirmos, já que você não os registrou e quem recebeu as Pokébolas fui eu, não sei. Eles se teletransportaram para o rancho do tarado dele. Ela disse para a loira que a olhou com certa curiosidade. Naruto, madrinha, esclareceu ele, disse e olhou para ela para perguntar, eu pensei que o Pokémon fosse para o rancho do Professor Carvalho, como Ash, porque o meu foi para o rancho de Ero Sennin. Naruto perguntou. Shizune, bom, como seu padrinho é ex-membro da Elite 4 e tem um rancho, deram permissão para ele cuidar dos seus Pokémon, começou a explicar, e como tem ajudantes no rancho que cuidam deles. Alguns alunos fazem estágio no rancho para serem médicos, tem pessoal suficiente para nos contar como seu lugar para cuidar dos seus Pokémon que não estão no seu time, terminei dizendo. Naruto assentiu e pegou a Pokébola branca que ele guardava e depois as colocou na mochila, depois pegou a Ultra Ball e a jogou no ringue, liberando os Pokémon que estavam nele. Saíram 4 Pokémon. Um Eevee, um Kanto Vulpix e 2 Vulpix brancas que imagino que fossem sua forma de Alola. O loiro pediu para sua madrinha e tia esperarem por ele. Ele saiu correndo para seu quarto e procurou sua Pokédex e voltou para onde as mulheres o esperavam. Assim que ele foi ao lado deles, ele levou sua Pokédex até os formulários de Alola para visualizar suas informações. Pokédex, Vulpix Alola, a raposa da neve. Esse Vulpix chegou em Alola com um grupo de humanos e devido à comida e seu habitat ele se mudou para as montanhas e seu corpo e tipo mudou para se acostumar. Com seu novo habitat, seu hálito pode chegar 10 graus Fahrenheit. Esta Vulpix é uma mulher, seus ataques são desconhecidos. Isso surpreendeu o loiro e ele notou que a menininha para quem ele apontou sua Pokédex estava observando e ele sorriu para ela e acariciou sua cabeça e sorriu. Tsunade, vejo que essa garotinha gosta de você, disse ela sorrindo para o afilhado. Você deveria registrar Naruto no seu time, parece que você gosta de você. E ele pegou a outra bola de Vulpix. Apontou sua Pokédex para ela, registrando-a como seu Pokémon. Você vai colocar um nome? Ele perguntou ao garoto que assentiu. Naruto. Sim, ele disse sorrindo. Que tal? Yuki. Ele perguntou para a raposinha que sorriu e o acariciou com a cabeça. Então você será Yuki, cabeça. Tsunade, parece que você tem uma nova companheira, ela disse.
voltando para os outros Pokémon, se preparando para ir, enquanto Yuki observava seu irmão e amigos irem embora e ficava triste. Parece que ela não quer ir embora. Seus amigos, ela disse para Naruto. Naruto, se parece que sim, ele disse, entregando-lhe o Trabal do Alola Vulpix e se agachando para contar aos Pokémon da região da ilha. Em algum momento eu vou te chamar de Yuki, mas acho melhor você ir com Baiachan e Shizune. E quando você estiver pronto para viajar, venha comigo, disse ele enquanto ela sorria para ele e voltava para seu Ultraball. Até mais, Baiachan e Shizune Nei. Despedindo-se de ambos. Eles com um abraço e Shizune Nei se despedindo quando eles saíram. 8 de novembro, 5 horas, Centro Pokémon de Carmine City. Uzumaki acordou cedo para fazer seus exercícios matinais como fazia em Pallet Town. Enquanto terminava sua rotina, faltavam 15 minutos para as 6 horas e lhe ocorreu pegar seu Pokémon para treinar com ele. Kishi e Ashura estavam prontos para treinar assim que saíram de suas Pokébolas, enquanto Luna estava acordada. Natsu Charmander ainda estava dormindo contra todas as probabilidades, já que ela e Luna eram as mais enérgicas do grupo. O jovem Uzumaki explicou como seria seu treinamento. Assim como Natsu e Kishi, que ainda não mudaram muito, só que Kishi treinaria sem usar suas combinações com sua katana usando Hidropulso e Toxic como ataques a curta e média distância. Natsu tentaria usar a dança do dragão para aumentar sua velocidade. E aproxime-se de Kishi para poder lutar a curta distância com Slash e Dragon Fang. Ashura e Luna saíram com a loira dos Pokémon tipo Água e Fogo para fazer o treinamento que a loira havia planejado para elas. Naruto, ok. Luna e Ashura, seu treinamento será agilidade e potência para que possamos usar um ataque específico com uma movimentação habilidosa de cada um. O treinador começou a explicar, vocês vão se movimentar e usar uma lâmina mágica ao mesmo tempo. Luna, eu sei que você pode fazer isso usando o teletransporte, mas isso será para quando você não puder usá-lo e o Pokémon rival forte atacar fisicamente. Você terá que se mover para se esquivar, então você se moverá como faz enquanto usa teletransporte, como se você estivesse dançando, e nesse movimento você criará as folhas como um escudo e atacará com elas ao mesmo tempo, disse ele à fada Pokémon. E seu Ashura, usaremos seu movimento acrobata como se fosse um laço de grama, então que você se esquive enquanto usa a folha mágica, mas preciso que você seja capaz de fazer o ataque antes de eu fazê-lo. Vamos combiná-lo com o acrobata, disse a loira ao Pokémon tipo Prata, que assentiu com entusiasmo. Depois de um tempo, o Pokémon psíquico conseguiu usá-lo com aquele giro que a loira havia lhe ensinado antes, e saltando para os lados ela conseguia criá-los também. Ela era muito habilidosa com aquele movimento e com a dança. Ashura mal conseguia usá-lo enquanto se movia. O Pokémon prateado não conseguia criar as folhas enquanto girava com os pés porque tropeçou. O loiro suspeitou que era porque o Pokémon Lagartixa estava tentando copiar a dança de Luna e ele não conseguiu. Isso ocorreu-lhe tentar fazer isso como se estivesse se esquivando com as mãos e os pés como fazia com o acrobata, e o Pokémon verde começou a fazer isso com mais facilidade. Ele usou as mãos para girar no chão e pulou e ficou de pé, de cabeça para baixo para girar, criando vento com os pés enquanto criava as ondas folhas. Imagine um passo de break dance. E bateu com facilidade. Ele começou a dominá-lo e o loiro pediu para ele começar a combinar com o acrobata, e surpreendentemente ele fez isso com mais facilidade e mais rápido do que quando ele não usou o ataque. 3 Kishi e Natsu já haviam se acostumado com os movimentos que o loiro havia indicado para ele lutar. Kishi poderia usar Hidropulse e Toxic em média e curta distância enquanto lutava, não aconteceria mas com ele o mesmo que contra o Oldon do caçador, que tinha que se aproximar. Ao mesmo tempo, ela poderia usá-lo em todas as distâncias e acertar seu rival. Natsu poderia lutar de perto com uma faca e poderia usar a dança do dragão enquanto atacava com ela, o que tornava terrível se ela usasse isso. Combinação, mas o ruim é que ela a esgotou quando ela fez isso. O esforço físico e mental foi demais e ela só conseguiu fazer 3 vezes. Um bom limite, pensou de Pallet Town. Ele também achou que Kishi deveria usar Hidropulso como Ashura e Luna fizeram com sua lâmina mágica. Você deve ter um bom escudo de vez em quando. E assim ele fez, e o Pokémon de água aprendeu facilmente. Ele usou o Hidropulso com a cabeça e virou com as pernas para cima, fazendo seu ataque atingir o chão, dando-lhe força e fazendo subir enquanto ele se virava.
Quando eram 10h30 da manhã, o loiro terminou seu treinamento e tomou o café da manhã com seus Pokémon. Eles relaxaram pelo resto do dia e decidiram passear pela cidade. Ele também visitou a caverna de Glet. Muito surpreso com isso, foi incrível foi porque conectou Carmine City com a Rota 2 abaixo graças ao caminho que os Diglets criaram, comparado à montanha a lua não era muito marcante e bonita. Como a grande montanha onde um grande número de Pokémon viviam em suas cavernas. O treinador terminou seu passeio antes do anoitecer, ele e seus Pokémon comeram fora já que ele tinha muito dinheiro para gastar, Tsunade depositou para ele dinheiro suficiente que eles ganharam ontem para que ele não precisasse se preocupar com recursos durante a viagem. Bem, a menos que tenha perdido sua Pokédex, ele chegou ao centro Pokémon e foi para seu quarto descansar e se preparar para o treinamento de amanhã. 16 de novembro, 14 horas, em frente ao ginásio Ciudad Carmim. O loiro estava parado em frente ao ginásio da cidade, ele estava na cidade há 15 dias se preparando para esse desafio, ele e seus Pokémon haviam se preparado para esse ginásio, se fosse uma batalha. 2 vs 2 Kishi e Luna não iriam lutar já que estavam aqueles que lutaram no ginásio da Cidade Celestial. Além disso, esse ginásio era do tipo elétrico e Kishi estaria em grande desvantagem. Natsui. Ashura lutariam hoje e ele esperava que o Pokémon do tipo fogo não se saísse tão mal contra o tipo elétrico. O loiro havia entrado no ginásio e ficou na frente da recepcionista que era cadete do exército de Kanto. Ele lhe mostrou o caminho para o campo enquanto procurava pelo tenente Surge que também foi líder do ginásio por 5 anos, o loiro virou ao seu lado esperando o líder do ginásio, um homem loiro de 1,85 de altura vestido com calça militar e camisola militar com óculos entrou acompanhado do cadete que o atendeu na entrada. O árbitro estava esperando com ele no campo de batalha que era muito parecido com o do centro Pokémon, era um simples quadrado rochoso com pedras e um terreno cheio de terra. Tenente Surge, então já veio outro bebê me desafiar, disse o líder do ginásio, que olhou para a loira com curiosidade. HMP, não estou te assustando amor, não importa, você não vai me vencer, eu vou fazer você fugir, ele disse com um sorriso zombeteiro. A loira da cidade de Uzumaki apenas o encarou. Árbitro, a luta pela medalha do trovão está prestes a começar, vocês estão prontos? O árbitro perguntou ao que ambos disseram que sim. Esta será uma luta 2 vs 2 quando um deles não tiver mais nenhum de seus dois Pokémon, a luta vai acabar, o único que pode substituir o Pokémon é o desafiante, explicou. O tenente tira seu primeiro Pokémon e o primeiro movimento fica com o desafiante. O árbitro finalizou expondo as regras. A luta do tenente Surge contra Naruto Uzumaki começa agora, disse o juiz, iniciando a luta. LT. Surge, sai fora Electabuzz, disse o soldado, tirando seu primeiro Pokémon. Naruto, bom, disse ele enquanto pegava sua Pokédex para examinar seu rival. Pokédex Electabuzz. O Pokémon elétrico. Quando as tempestades irrompem, os Electabuzz brigam entre si para poder procurar lugares altos onde os raios caem. Tem cidades que usam o Electabuzz como para raios. A Pokédex terminou de dizer e Naruto ficou surpreso. Isso Pokémon era resistente e resistia a raios. Naruto, bem, é a sua hora de brilhar, sai Ashura, disse ele, tirando seu primeiro Pokémon para o combate. Lote Surge vs Naruto, introdução de combate do anime Pokémon LT. Surge, espere o bebê e responda com um punho trovejante, disse ele para seu Pokémon que se preparou esperando pelo Pokémon. Enquanto o Pokémon verde se aproximava usando o acrobata enquanto fitas saíam de suas costas e você as agarrava como chicotes, o Pokémon elétrico esperava pacientemente enquanto seus punhos brilhavam em amarelo e pequenos raios saíam dele. O Pokémon prateado se aproximava para lutar por perto. O soldado, porque ele pensou que usaria as amarras para atacar de longe. O Pokémon amarelo e preto apenas sorriu e esperou por ele quando ele estava ao lado dele. Ele usou o punho direito para acertá-lo, mas seu ataque falhou e o Pokémon planta agarrou seu braço direito com o chicote. Quando o ataque falhou, ele se aproveitou disso e o atraiu com o braço preso e o trouxe para mais perto dele, preparando o braço esquerdo para acertá-lo com um punho trovejante. O que ele não esperava era que ele usaria aquele movimento para usar o acrobata novamente, desviar do outro punho trovão para pegar o outro braço e terminar de enredar seu corpo ao mesmo tempo. Ele aproveitou e jogou contra uma pedra que estava próxima.
causando danos ao Pokémon elétrico. LT. Surge, HMP. Bem jogado, amor, mas isso não vai funcionar de novo, ele disse. Use relâmpago no bebê Pokémon Electabuzz, ordenou Surge. Naruto, use o acrobata para se esquivar e contra-atacar com a lâmina mágica Ashura. O loiro se apressou em ordenar para que seus Pokémon não fossem afetados pelo raio. Electabuzz lançou um raio no céu que de repente caiu no chão onde estava o pequeno Pokémon prateado. Usando um acrobata, ele se afastou do movimento elétrico facilmente, aproximando-se do Pokémon do tipo elétrico com rapidez e agilidade. Ataque do tipo elétrico. Ao cair de suas mãos giratórias, ele criou as lâminas mágicas que rapidamente foram contra o tipo elétrico, que não conseguiu se esquivar do ataque de Ashura. Electabuzz não conseguiu evitar e o golpe das lâminas o fez voar contra uma rocha que lhe causou ainda mais danos. Mas ele se levantou pronto para continuar lutando. Tenente Surge, o bebê está brigando, disse ele. Vamos acabar com isso, usar punho de trovão e punho de fogo contra aquele bebê, disse o tenente. Naruto, desvie com o acrobata e finalize com bola de energia quando estiver pronto, ordenou o Uzumaki. O Pokémon elétrico rapidamente se aproximou do Pokémon de Oen e tentou usar seu punho trovejante, que o pequeno Pikemos evitou usar um acrobata enquanto criava com esforço uma bola de energia em sua boca. O Ari acertou-o com um punho de fogo, mas não chegou a tempo, já que o Pokémon Lagartixa atirou sua bola de energia no Pokémon elétrico e ambos foram atingidos pelo ataque do outro. Ambos acabaram em algumas pedras e o Pokémon tipo planta foi atingido. O primeiro a se levantar, mostrando que ainda podia continuar, e o tipo elétrico não se levantou e dava para ver que ele tinha redemoinhos nos olhos, mostrando que havia sido nocauteado. O Pokémon do loiro estava sorrindo pela sua primeira vitória quando ele sentiu uma queimadura surtindo efeito no local onde o Pokémon elétrico o atingiu. Árbitro, o Electabuzz do Tenente Surge não pode continuar. O Pokémon do desafiante vence o primeiro round, disse o árbitro apontando uma de suas bandeiras para o loiro. Naruto, muito bem Ashura, você venceu, o loiro disse parabenizando seu Pokémon e sorriu para ele. Você pode continuar ou precisa descansar? Ele perguntou, ao que seu Pokémon respondeu que sim. Tenente Surge, vamos acabar com isso, Sal Raichu, disse ele, eliminando seu Pokémon mais forte. Quando Raichu saiu de sua Pokébola, a primeira coisa que fez foi rugir, mostrando seu poder. Tenente Surge, use campo elétrico e acabe com ele com um punho trovejante, disse ele. Naruto, espere por ele e use o contra-escudo da lâmina mágica, disse o desafiante. Enquanto o mouse elétrico criava seu campo elétrico que lhe daria vantagem em 5 minutos, aumentando seus ataques do tipo elétrico, ele corria rapidamente ao lado do Pokémon planta, que assim que se aproximava começou a girar, criando seu ataque, o que não importava para o Pokémon rato, que ainda o fez. Ele acertou e foi arremessado para longe pelo ataque do garotinho prateado, que também foi lançado voando pelo golpe. Ao contrário da última vez, desta vez Treeco não conseguiu se levantar tão facilmente. Quando ele se levantou, a queimadura o afetou e ele caiu no chão, sendo nocauteado por outro lado, o Pokémon do líder se levantou, sacudindo seu corpo um pouco dolorido. Parece que a habilidade de Ashura Tika estava ativa e o afetou bastante. Árbitro, o Pokémon do desafiante não pode continuar, o líder do ginásio vence esta rodada, disse o árbitro, apontando com sua bandeira para o lojista que esperava a loira tirar seu Pokémon. Naruto, muito bem Ashura, ele disse colocando o Pokémon em sua Pokébola e depois pegando a Pokébola de seu Charmander. Eu escolho você Natsu, ele disse, lançando a Pokébola para tirar seu Pokémon. Assim que tocou o chão, Natsu rugiu, ansioso para lutar, que ao ver Raichu ficou sério e em condições de lutar, e Raichu se preparou também. Tenente Surge, então outro bebê Pokémon, disse ele zombeteiro, não importa, use Lightning no bebê, ordenou o líder. Naruto, vamos lá Natsu, desvie dele e use a dança do dragão, ele disse. Enquanto o raio atingiu onde o Charmander estava, ela se esquivou saltando, enquanto quando atingiu o chão a energia roxa o cobriu, mostrando que havia completado o ataque. Tenente Surge, bem, Raichu usa o punho trovejante no bebê, disse o tenente. Naruto, esquive-se usando a dança do dragão e contra-ataque com um golpe, ordenou ao seu fiel Charmander.
Enquanto o Pokémon estava coberto de energia roxa, o Raichu se aproximou com seu punho trovejante quando estava pronto para acertá-lo. O Pokémon do tipo Fogo desviou do punho facilmente graças à sua velocidade, recém-adquirida pela Dança do Dragão. Após isso, o Pokémon do Loiro atacou. Com os braços brilhando como facas para o mouse elétrico que, estando tão perto, não conseguiu evitar bater com força. Tenente surge. Então o bebê também é rápido. Não importa, atraia ele com o laço de grama e para finalizar com punho trovejante, disse este, sabendo que estava prestes a acabar com o campo elétrico. Naruto, deixa ele te pegar com o laço de grama e usar presa de fogo em seu punho trovejante. Ele começou ordenando a Natsu que estava pronto. E quando tiver, exploda de raiva, ele finalizou. Silenciosamente o suficiente para seus Pokémon ouvi-lo. Natsu esperou que eles o pegassem enquanto ele era puxado para onde Raichu estava. Suas presas trouxeram fogo pronto para interceptar o ataque como seu treinador havia planejado, quando ele estava perto do Pokémon Rato e estava prestes a acertá-lo. O trovão o punho foi interceptado pelo Fire Fan que o atingiu. Ele parou, desencadeou o inferno, soltou uma explosão de energia roxa, atingindo Raichu, que foi jogado contra uma pedra, acertando. O Pokémon Rato se levantou com dificuldade, surpreendendo Naruto. Vendo como seu Pokémon estava com os olhos roxos em estado de fúria, como sempre quando usava raiva, o loiro sabia que precisava estar perto novamente para usar o ataque que ainda não havia explodido. 2 vezes. Tenente surge, Raichu se levanta e corre para acertá-lo com o punho trovejante, disse ele sabendo que esse seria o último ataque com o campo elétrico. Naruto, espere que Natsu exploda, disse Natsu, sabendo que naquele estado não conseguiria se mover muito. O Pokémon elétrico levantou-se com um pouco de dificuldade e correu com velocidade máxima após se levantar, para acertá-lo com seu punho trovejante. Não esperava que o Charmander o esperasse com uma explosão roxa quando estivesse próximo a ele, novamente. Enviou-o voando e atingindo a mesma pedra que havia atingido antes. O Pokémon Rato tentou se levantar apenas para cair para trás e ser nocauteado. Árbitro, Raichu do Tenente Surge não pode continuar. O vencedor é Charmander do desafiado Naruto Uzumaki, portanto o vencedor da luta é o desafiante, disse o árbitro após a luta, declarando a loira de Pallet Town como vencedora. O loiro estava prestes a parabenizar seu Pokémon quando ele começou a brilhar e crescer. Um chifre começou a crescer, a chama em sua cauda aumentou e sua evolução Charmeleon apareceu dando um rugido poderoso. Naruto, parabéns, Natsu, você evoluiu, disse ele, abraçando seu Pokémon que também estava feliz por evoluir. Ele viu o rabo dela e percebeu que a toupeira em formato de estrela ainda sorria ao ver o que seu pai havia herdado dela, fisicamente ainda com ela. Você cresceu muito desde que saímos de Pallet Town, há um mês, disse ele, vendo como seu inicial havia crescido. Tenente surge, parabéns criança, disse o tenente ao lado de seu soldado ao lado de Naruto. Ele te deu a medalha do trovão em reconhecimento por você ter me derrotado, disse ele, entregando-lhe a medalha e fazendo uma saudação militar. Agora tenho uma pergunta, ele Naruto disse. Ele olhou para ele novamente. Você é parente de Minato Namikaze? Naruto, isso mesmo tenente disse isso ele é ou foi meu pai disse Naruto lembrando de seu pai. Tenente surge, bom menino, você é tão bom quanto seu pai na idade dele, disse isso lembrando de quando enfrentou o pai do menino em Johto. Ele lamentou sua perda, disse isso lembrando que Minato e sua esposa estavam mortos. O menino apenas sorriu e se despediu do líder saindo do ginásio. Ele é tão bom quanto seu Minato e tão forte quanto a mãe e o avô. Talvez ele assista o campeonato. Esse ano, ele e os outros 3 pirralhos serão interessantes, ele disse lembrando de um homem ruivo, cabelos castanhos, pretos e cabelos pretos com um penteado estranho e vestido com um spandex verde. Não abra muitos bebês este ano, disse ele sorrindo. Nesse mesmo dia, 19h30, Centro Pokémon Cidade Carmim. Naruto estava feliz em seu quarto depois de comer. Ele havia vencido seu terceiro ginásio e estava cada vez mais perto da Liga Pokémon. Ainda há um longo caminho a percorrer antes do início da liga, mas ele já estava no caminho certo. Ele havia ligado para sua família contando que havia ganhado a medalha e todos o parabenizaram, até
O pequeno Yuki o parabenizou. Surpreendentemente, Mito havia chamado o Vulpix de Kanto Kurama e o de Alola Zuka, enquanto o Eevee se autodenominava Mister. O garotinho gostou. Depois disso ele ligou para Leaf, que ainda estava em Pallet Town, e contou sobre sua vitória em Crimson City sobre a academia. Ela o parabenizou e prometeu ir ver a pequena Yuki amanhã. Depois disso eles se despediram e o jovem herdeiro foi dormir quando guardou o porta-medalhas na mochila. Esta história continuará.